Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu recebi muitas dúvidas sobre os valores dos imóveis, né, sobre como que é o processo de financiamento aqui em Portugal. Fiz até uma caixinha de pergunta no Instagram sobre esse tema. Quem não segue a gente no Instagram, dá um follow lá pra gente, tá? Porque lá também tem bastante conteúdo. Coloquei a caixinha lá de pergunta, veio muita gente perguntando, a gente criou muito conteúdo sobre esse tema, compra de imóvel, financiamento e tudo mais. E claro, as dúvidas surgiram e as dúvidas têm que ser esclarecidas, né? A gente tem que dar o conteúdo aqui o mais completinho possível para ajudar as pessoas. Diante disso, vim aqui no YouTube para fazer um vídeo mais completo, com mais detalhes, falando um pouquinho sobre todo o processo de financiamento e os valores dos imóveis, para a gente assim então solucionar a dúvida de todo mundo. Então a partir de hoje eu vou trazer aqui na série uma sequência de vídeos falando sobre esse tema, preço dos imóveis, tá? Quanto que custa, quanto que ficaria um financiamento, vou tentar ali ajudar, elucidar para vocês, né, para ajudar no planejamento de vocês, quanto em média vocês vão gastar num processo desse de compra de imóveis, tá bom? Então essa é a ideia aqui do vídeo. Com isso, vocês ganham uma informação útil, realmente que vale a pena, e eu aqui me sinto realizado em poder ajudar vocês com mais um tipo de informação. Então a gente vai falar sobre todas as tipologias, T1, T2, T3, né? As mais comuns, eu não vou falar de T4, T5, T6, porque ninguém compra isso, né? Ninguém mexe com aluguel disso, é raro, são pouquíssimos os casos. Mas T1, T2, T3, a gente vai falar um pouquinho, vai falar sobre bairros, então a gente também vai posicionar, pô, que bairro é legal, que bairro não é legal, que cidade vale a pena, então a gente vai contar isso tudo numa espécie de uma nova série, algo ali dentro do canal da Oliveira, mas falando um pouquinho sobre regiões. Tá? Então essa é a premissa do processo e a gente vai falar tudo isso logo depois da vinheta. Então bora lá. Então, como eu disse, vamos passar por todos os exemplos possíveis em relação a valores de imóveis aqui nos estados, nas cidades, nas regiões principais, né? A gente vai falar em início, a gente vai falar em capitais, tá? Para ficar mais claro o jogo. E eu quero passar pelas 13 capitais que a Oliveira Imóveis atende. Então, para quem quer ir para Bragança, quem quer ir para Viana do Castelo, para quem quer ir para o Porto, para quem quer ir para Guarda, para Coimbra, Aveiro, Viseu, Leiria, Setúbal, Faro, né, que muita gente associa como Algarve, como todo, não, o nome do estado é Faro, né? A gente vai vir falando sobre todas essas regiões, Castelo Branco. Então a gente vai contar um pouquinho do mercado imobiliário em cada uma das 13 capitais que a gente atende, tá? Claro que eu vou poder ali falar um pouquinho também das cidades ao redor, mas o foco realmente vai ser os estados. Eu poderia fazer de sul para norte ou de norte para sul, não sem nenhum critério ou com um critério mínimo ali, ordem alfabética, mas claro, eu não poderia deixar de começar pela Braga, né, a cidade onde a Oliveira Imóveis está. Lembrando, a gente atende 13 estados, mas eu vou começar por Braga, que é a minha queridinha, que é a cidade que realmente, ao longo do meu trabalho aqui, ao longo desses 5 anos dentro do país, é a cidade que realmente eu me vejo morando aqui para sempre, porque realmente é uma cidade maravilhosa. Não é Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, mas é uma cidade maravilhosa e eu gosto muito. Então, vamos começar. Não tinha como ser diferente. Vamos fazer o projeto iniciando o primeiro vídeo sobre Braga, tá? Só como um panorama geral, para quem estava ali pensando de repente em Setúbal, em Lisboa, em Leiria, se fala muito em Leiria hoje em dia também, eu vou sempre começar também dando um panorama geral sobre a cidade, para vocês entenderem. E não só sobre a cidade, eu vou falar de uma forma geral do estado, para vocês conhecerem também um pouco, já que as proporções em relação ao Brasil muda-se tanto, né, pessoal? Então, de uma forma geral, para vocês terem isso no seu planejamento, para entender um pouquinho, o estado de Braga, ele tem aproximadamente 900 mil habitantes, tá? O estado,
não a cidade. O estado tem mais ou menos ali por volta de 900 mil. Fica na região norte de Portugal, tá? Numa área denominada como região do Minho, tá? Igual a gente tem Nordeste, região Sudeste, região Sul no Brasil, região Norte. Aqui as regiões elas não ganham esse nome, região Norte, região Sul e tal. Eles têm um nome agregado ali por uma forma que era vista antigamente. Então é a região do Alentejo, a região do Minho, a região do Douro, a região do Baixo Alentejo, a região do Algarve, né? A região do Vale do Rio Tejo, que é onde está ali Lisboa. Então a gente tem ali denominações que vão diferenciando em relação a cada região do país. Então Braga é um estado que está na região do Minho, que é composto por mais estados, tá? Braga, inclusive, na região do Minho, é a principal cidade da região do Minho inteira, ou seja, ela é a principal cidade da região norte de Portugal, ela é a principal cidade, tá? A cidade em si, próximo de 200 mil habitantes, a cidade de Braga é próxima de 200 mil habitantes. O estado que dá nome à cidade tem por volta de 14 cidades, se eu não me engano, são 14 cidades aqui. A segunda maior cidade do estado, Guimarães, com algo em torno ali de 160 mil habitantes, tá? Depois, Vila Nova de Famalicão, caminho para Porto, né? Metade do caminho entre Braga e Porto, a gente tem Vila Nova de Famalicão, são por volta ali de 130 mil habitantes. Então, são as 3 maiores cidades do país. Com base nisso, pensando na questão dos imóveis, são as 3 principais cidades para se procurar imóvel, porque é onde você vai ter maior estrutura de colégios, maior estrutura de serviços públicos de uma forma geral, hospital, lazer, cultura, restaurantes, né, parques. As outras cidades são cidades muito pequenas, muito menores, então isso faz com que a infraestrutura da cidade não seja tão grande assim. Pensando para quem, por exemplo, mora em São Paulo, está saindo de uma cidade de 11 milhões de habitantes para ir para uma cidade de 200 mil habitantes. Ou Famalicão, uma cidade de 130 mil habitantes, mais ou menos. Ou seja, você perde muito ali do dia a dia, daquela dinâmica do dia a dia. Então é até complicado pensar em ir para algum lugar desse jeito, porque realmente sai muito do estilo que você está. Então as capitais são os focos, são a principal área para se mudar, pensando na hora de fazer esse planejamento. As capitais devem, na minha opinião, ser ali o ponto inicial da procura sempre, indiferente do mercado imobiliário, mas pensando mesmo nessa mudança. É muito disruptivo você sair do Brasil, cidades grandes, e ir para uma cidade tão pequenininha. Claro, tem gente que gosta, tem gente que quer isso, mas se é algo ainda que você não está pronto para isso, as capitais é o melhor ponto de partida, tá? Falando de Braga especificamente, como estado, é um estado que a principal indústria é a têxtil, tá? Isso é uma característica também bem interessante. Tem estados que têm um tipo específico de indústria predominante, tá? Então a gente tem nessa situação algo característico que é interessante, e Braga é a indústria têxtil. O que não significa que é a única área. Ah, Giovanni, eu sou de outra indústria, eu não consigo então emprego em Portugal, em Braga? Não, nada a ver. Também tem outras indústrias, mas a predominante, aqui realmente tem mais opções, é a indústria têxtil. E dentro dela você tem todas as áreas, né? Você tem o pessoal da almoxarifado, você tem o pessoal do RH, o pessoal da contabilidade, você tem o pessoal da mão da obra mesmo ali, né? Nas máquinas e tudo mais, tem o pessoal da manutenção. Então, o leque de opções, no final das contas, ele continua grande do mesmo jeito. Porque embora o produto final é a indústria têxtil, dentro de uma área de fábrica você tem todos os setores, né? Você tem todo o apoio para aquele produto ser produzido. Então não significa que você, mas eu sou engenheiro de produção, mas eu não tenho nada de área têxtil. Não tem nada a ver, né? Você é engenheiro de produção, a fábrica precisa de um engenheiro de produção, vai mudar o produto final, mas também são áreas interessantes. Mas não só a indústria têxtil, tá? Também tem aqui fortemente a parte de TI, tem muitas empresas do ramo de tecnologia aqui,
Posso citar, por exemplo, o Grupo Primavera, que é um grupo fortíssimo, a Fafet também é forte aqui, a OutSystem, bem na Avenida Central da cidade, então também é uma outra grande empresa de TI, assim como várias outras, a Edu, né? Então tem várias outras empresas de TI aqui do ramo. Braga, junto com Porto, quer tirar o status ali de Lisboa, capital das startups no país, né? Então está se formando um hub muito grande aqui na região norte, voltado justamente para as empresas de tecnologia, então também é uma boa área. Assim como a parte de restauração, restaurante, sempre nas cidades históricas é muito forte também esse mercado, né? Tem grandes opções nesse sentido, então também é uma boa opção de trabalho para quem vem ali buscando uma oportunidade. Então, basicamente esses são os números falando assim, pô, Giovanni, legal, gostei, já esse vídeo já valeu o like, né? Porque já me trouxe ali informações interessantes, informações relevantes para mim que ainda estou montando o meu processo de mudança. Mas não só, né? Tem essa área de emprego, mas Braga também tem um dos principais hospitais públicos do país, tá? Então ele é um dos melhores aqui considerado. Tem dezenas de escolas do 1º ao 9º ano e, claro, também as secundárias. E tem a Universidade do Minho e o IPCA, que é o Instituto Politécnico Cávado e da AVE, tá? É um instituto politécnico que tem os cursos superiores, né, igualzinho no Brasil, e está presente não só aqui em Braga, mas também em outras cidades, em Barcelos, assim como a própria Universidade do Minho, que tem um campus aqui em Braga e também tem um campus em Guimarães. Então tem aqui duas instituições de ensino superior muito boas, que também vale a pena pensar a respeito dela. Indo agora para o mercado imobiliário. Braga tem, como toda cidade do mundo, a região sul, como sendo a região mais nobre da cidade. Então, ela, claro, é a região sul, pegando um pouquinho da região leste, onde a gente tem, por exemplo, os bairros de Tenões, Nogueiró, Fraião e Nogueira, tá? Nogueira ali misturando junto com Fraião também Lamaçães. São a área ali que vai circundar o leste para o sul, né? O leste para o sul, no caso. Como aqui para mim ele fica visualizado para lá, eu já quis subir o dedinho, mas na verdade é para baixo, né? De leste para sul. É hoje o bairro, a região mais rica da cidade, onde tem os imóveis mais caríssimos e tudo mais, que extrapola um pouco, às vezes, o pensamento na hora de investir aqui em Portugal. E temos o resto da cidade, a área central, com ótimos bairros, São Vítor, São José de São Lázaro, o bairro de São Vicente e os bairros que vão já saindo da área central, como eu gosto de dizer, Real, Dume Semele, Palmeira, né? São bairros bem interessantes também, mas que já vão fugindo um pouco ali da região central, mas que ainda assim, de carro, a gente está a 10 minutos do centro. Então são áreas totalmente boas para se morar, pensando em comprar um imóvel, comprando e investir em algo, são áreas também interessantes, porque o preço já começa a reduzir um pouquinho, já que a gente está saindo da região central. Então são boas opções nesse sentido. E, inclusive, a área sul da cidade é uma área que está já junto ao morro. Então não é uma área que tem facilidade para continuar crescendo, né? Então os empreendimentos imobiliários lá tendem a diminuir a cada vez mais, porque já ficou muito caro construir, porque agora já está só no morro. Então o custo para essa construção fica muito caro, fica mais inviável. Na região norte, porém, a gente tem ali uma área de vale, né? O centro da cidade está aqui, a região norte está embaixo, então você tem que pegar uma descidona para chegar lá, mas depois ele é um vale grande, extenso. Então as construções têm formas de ampliar ainda bastante, porque são lotes planos. Então é hoje uma das áreas que mais se desenvolve na cidade, inclusive. Com eu até brincando particularmente, que é a nova região sul, porque os imóveis que estão sendo construídos lá são de uma qualidade muito boa, uma qualidade excelente, com preços que vão ficando cada vez mais próximos dos preços dos imóveis da região sul, justamente porque o nível de construções que estão indo para a região norte são muito de boa qualidade, e isso está fazendo os preços subirem nesse sentido.
Imóveis na planta, sendo ótimas opções, depois de pronto valoriza mais ainda, mas mesmo assim é uma região que tende a continuar se valorizando ainda por muito tempo. Então, ótima pensando em investimento também. Na área central, temos bairros como São Vítor, como eu disse, Lamaçãs não, São José de São Lázaro, São Vicente, são bairros mais ligados à parte histórica da cidade. Então a gente tem preços ali variáveis, bem no centrinho especificamente, muito caros, justamente por causa de toda essa questão do tradicional, do antigo, do histórico, e nos bairros que já não está bem no centro, igual é o caso de São Vítor, preços variados. Então a gente encontra ali preço de tudo quanto é valor, para tudo quanto é tipo de imóvel, tá bom? Então ele vale para todos os bolsos. As regiões menos habitadas, mais ao extremo da cidade, são regiões que têm preços diferenciados, mas que, claro, dificultam um pouco a ida, por exemplo, num hospital, no próprio centro da cidade. Eu costumo falar que a Braga, cidade na área mais urbana, com 10 minutos você atravessa de norte a sul, leste a oeste. Você cruza a cidade muito fácil. Mas a cidade é muito maior que isso, é muito mais extensa que isso. E aí você já tem uma dificuldade maior para chegar. Mas, automaticamente, você também tem preços melhores de imóveis, mas são imóveis mais antigos, menos conservados, porque já são umas áreas mais esquecidas, digamos assim, da cidade. Então, nem sempre são, de fato, as melhores opções, tá? A respeito de transporte público, Braga não conta com metrô igual Lisboa e Porto têm, né? Ela é a terceira principal capital do país, mas ela não conta com o sistema de metrô. Ela tem apenas o trem que leva de Braga até Lisboa, por exemplo. Então é uma opção interessante para quem quer fazer uma viagem mais longa, quer descer para Porto, quer descer para Aveiro, para Coimbra, enfim, para qualquer outra capital. Temos aqui a opção do comboio, mas Braga, nesse sentido, ela é limitada apenas ao autocarro para circulação interna, né? Então a gente tem aqui como transporte público principal, o principal modal são os autocarros, são os ônibus, tá? Já que ela não conta realmente com essa linha de metrô. Porém é uma cidade pequena que facilmente dá para se desenvolver de ônibus nela sem problema nenhum, e para quem deseja ter carro, melhor ainda, tá? Agora, para quem já tem aquele panorama sobre a cidade de Braga, vamos então agora falar sobre os imóveis, literalmente, né? Eu tentei aqui dar um máximo possível de visualização sobre o que é a cidade, como é a cidade, e vou tentar fazer isso com todas as 13 capitais que a gente atende. Mas falando então sobre os imóveis, né? O que é importante, né? Para você entender que tem um vídeo, inclusive, até aproveitando a deixa, tem um vídeo, inclusive, que eu vou deixar o card aqui em cima, não sei se é do lado de cá ou do lado de cá, o João vai me ajudar nessa hora, para poder vocês assistirem, que eu falo sobre todo o processo para entender quanto sua renda mensal você tem que ter de renda mensal suficiente para poder financiar um imóvel aqui, tá? Já que agora a gente vai entrar nessa parte mesmo, vamos aproveitar para poder, lembrei disso, tem um cardzinho aqui em cima aqui, que vai mostrar para vocês um vídeo que eu falo justamente sobre essa parte de financiamento, tá? Então é interessante também. Mas dando um vislumbre de uma forma geral. Começamos de um T3, né? Vamos começar aqui de cima para baixo, né? A grande maioria das famílias que é um T3. Então vamos começar pelo T3. Falando de um T3 nos bairros mais queridinhos da cidade, que são justamente essa região sul. É onde muito youtuber, muita gente faz divulgação sobre esses bairros, né? Todo mundo quer falar de Lamaçãs, todo mundo quer falar de Fraião, né? Gualtá, tem muita gente que tem muito conteúdo na internet sobre isso. Pensando nisso, é onde vai ser o maior valor de investimento, tá? É onde os imóveis vão ser mais caros, porque realmente a região sul é onde tem ali uma média de preço mais alta. Eu diria, iniciando em 200 mil, tá? Dificilmente acha coisas interessantes abaixo desse valor de 200 mil nessas áreas. E eu digo 200 mil sendo já assim otimista, pegar uma oportunidade que surgiu ali de ouro, tá? Porque a grande maioria vai estar 250, 270, vai estar um pouco mais caro, tá bom? Então 200 mil assim, oportunidades. Pensando numa oportunidade dessa de 200 mil, para um imóvel que a pessoa quer comprar e vai dar de entrada ali 30%,
né, que é o normal nesse mercado hoje também. Antes da guerra a gente tinha uma média de 15 a 25% de entrada que os imigrantes tinham que dar. Tá? Quem morava aqui, quem já residia aqui, tinha salário aqui em Portugal e já tinha o primeiro imposto de renda já de Portugal também, ou seja, morando pelo menos há um ano, conseguia financiamento de até 90% do valor do imóvel. Tinha que dar de entrada só 10%. Hoje isso está mais complicado, isso está mais difícil, a guerra está tumultuando um pouco as coisas, os bancos estão ficando mais receosos, e isso está demorando fazer com que os bancos tomem coragem de novo para poder emprestar o dinheiro da forma que eles emprestavam. Então hoje o número de entrada, o valor da entrada, ele tem que ser maior, tá? E a grande maioria dos bancos estão trabalhando com algo entre 25 a 35% de entrada, tá? De 25 a 35%. Eu vou fazer um cálculo aqui médio de 30%, tá? Pode variar 5% para cima, pode variar 5% para baixo. Mas num imóvel de 200 mil, você dando ali 30% de entrada, para ficar fácil a conta, a gente está falando de 60 mil, né? 20, 20, 20. Então a gente está falando de 60 mil de entrada. Pensando que você tem no máximo 45 anos de idade, você vai poder atingir o tempo máximo de financiamento, que são 30 anos. Aqui em Portugal tem duas regras para comprar um imóvel. A primeira regra, você pode financiar no máximo até 75 anos de idade. Então você não pode financiar até 76 anos de idade, 77 por aí vai, o máximo é 75, e por um período máximo de 30 anos. Então não adianta uma pessoa que tem 20 anos querer financiar o imóvel até 75, com isso teria um financiamento de 55 anos, que não vai ser possível, tá? O máximo financiado é 30 anos. Então se você tem 20 e tem condição financeira para já financiar, vai financiar no máximo até os 50. Então você vai ter os 30 anos só. Diante disso, com 30% de entrada, 60 mil, tendo que financiar, então, portanto, 140 mil, e esse financiamento sendo de 30 anos, você vai ter uma parcela média, tá? Uma parcela média de 600, 650 euros, tá legal? Esse valor vai ser o valor da sua prestação por mês. Um imóvel desse padrão, você consegue alugar ele por algo em torno de 1.000 a 1.300 euros por mês. Ou seja, pegando 600, 650 e jogando 1.300, você está dobrando o seu ganho. Você tem uma prestação de 600 e ganha no arrendamento 1.300, 1.200, que seja. Ou seja, você paga duas prestações com um único aluguel. É um ótimo investimento nesse sentido, porque você está fazendo ele trabalhar sozinho, você está fazendo o próprio imóvel se pagar, tá? Então é uma ideia interessante. Se você tiver, por exemplo, na faixa de 60 anos, vou fazer aqui a metade do valor, né? Fizemos o financiamento com 30 anos. Vamos supor que você tem 60, então agora seria só 15 anos de financiamento, né? Então vamos ali colocar com 15 anos de financiamento. Mas claro, pensando nisso, o valor da parcela aumenta muito. Então vamos dar um pouquinho mais de entrada, porque se você também é mais velho, desculpa a palavra, mas se você é mais idoso, desculpa a palavra também, você consegue de repente dar uma entrada maior, você já viveu mais, você já juntou mais dinheiro, você já juntou mais economias. Então vamos pensar que você vai colocar aqui um valor de 45% de entrada. Isso vai fazer com que você tenha uma prestação média de 800 euros, tá? Algo na média ali. Ou seja, ainda assim, o imóvel continua se pagando sozinho. Mesmo que você faça uma prestação com um valor maior, né? Giovanni, eu não consigo 45%, eu vou conseguir só 40%. A gente vai ter uma prestação média de uns 850, 870 euros, tá? Talvez chegando a 900 euros. Ou seja, ainda assim, se aluga ele no mínimo por 1.000, mais ou menos na média 1.200 a 1.300, você ainda está fazendo dinheiro. Então é sempre uma boa opção, é isso que eu quero mostrar para vocês, porque realmente vale a pena. Já um imóvel das mesma configuração T3, mas numa zona mais afastada, não sendo as queridinhas, digamos assim, você vai comprar ele na média ali por uns 150 mil, tá? Mas aí lembra, não é um imóvel com o mesmo padrão de luxo
com o mesmo padrão de conforto que você tinha nos bairros mais nobres da cidade. Vai ser um imóvel T3, 3 dormitórios, cozinha e tudo mais, sala, mas é um imóvel ali mais simples, digamos assim, tá? Esse imóvel, na média, 150 mil. Podemos achar mais barato, podemos achar mais caro, você pode procurar aí nos sites de pesquisa de imóvel algumas coisas mais baratas, outras mais caras, tá? Mas pensando nisso, na média dos 150 mil, com 30% de entrada, pagando em 30 anos, a parcela cai para algo em torno dos 450, 460 euros, tá? Então a gente vai ter um valor mais ou menos nesse patamar. Nessas zonas, você vai alugar o imóvel, né, o apartamento, por algo em torno de 700 a 800 euros. Ou seja, você está praticamente também dobrando o valor do aluguel. O aluguel vai ficar mais barato, mas como a prestação também ficou mais barata, você continua mantendo essa tendência de praticamente dobrar o valor do aluguel. Então, vale também muito a pena nesse sentido. A mesma ideia falada anteriormente do aumento da idade também equivale aqui. Então, se você fizer o aumento da idade, colocando ali 15 anos apenas, mas aumentando o seu potencial de entrada, você consegue reduzir mais ainda a entrada e manter o valor do arrendamento. Então aí sim você consegue até mesmo dobrar também o valor da sua parcela com o ganho do arrendamento. Então também é uma boa opção. Falando agora sobre T2, tá? Que são os imóveis de 2 quartos. Em média, naqueles mesmos bairros mais de luxo, a gente está falando em algo próximo de 180 mil, tá, gente? Os imóveis são com preços ali mais cheinhos nos bairros principais, não tem como fugir disso, né? Um T2, 180 mil, 30 anos financiado, 30% de entrada. Você vai pagar uma prestação aí, em média, algo na casa dos 500 euros, 520, 530, 500, no máximo 550 euros, tá? De prestação. Mas, gente, vale um disclaimer aqui, vale uma observação. Eu estou dando valores aqui com base na minha experiência, tá? Eu trabalho numa imobiliária, eu não trabalho no banco. Quem vai fazer essa análise final de forma correta, passando para você exatamente tintim por tintim, centavo por centavo que você vai pagar, é o banco, não o Giovanni. Eu estou dando aqui uma ideia para te ajudar no seu planejamento, tá legal? Então, mais ou menos algo ali na casa dos 500, 550. E você vai alugar um T2 desse por volta ali dos 750 a 800, em alguns casos chegando até 900 euros, tá? Isso sendo bem realista, não estou falando nem de forma sonhadora, não, estou falando de forma conservadora. Tem muitos T2 aqui alugados por mais de 1.000 euros. Então, é também uma questão de dobrar o ganho em cima do financiamento, do valor do financiamento, tá? Mas colocando por baixo aqui, uns 750 a 800 euros no mínimo você tem de rendimento sobre esse imóvel. Se for numa área mais afastada, num bairro mais afastado, você vai ter ali uma média de 130 mil, cai bastante, né? Sai dos 180 para uns 130, 140 mil, alguns a 150 mil, mas cai bastante se você vai mais para um bairro afastadinho. Pensando em 130 mil, 30% de entrada, você vai ter uma prestação média de 400 euros, isso há 30 anos de financiamento, tá? Vai ter uma prestação média ali de 400 euros. Vai alugar mais barato também, você vai alugar ali para uma média de 650 a 700 euros, tá? Já não dobra o valor da parcela, mas te faz sobrar dinheiro. Você paga o financiamento e ainda salva um tiquinho. Para quem não mora aqui, esse salvar um tiquinho é interessante, porque ao salvar um tiquinho, você está juntando mais dinheiro para poder depois dar entrada em mais um imóvel lá na frente. Então é interessante ainda assim essa prática, porque você está salvando aquele dinheiro todo mês para poder dar entrada lá na frente, por mais que você não está podendo pagar 2 prestações ao mesmo tempo do seu imóvel, né? Novamente, se você passou dos 45 anos, a gente consegue jogar a mesma coisa, 15% de 15 anos de financiamento com uma entrada maior e aí de novo conseguir reduzir
o valor, né? Então essa é a ideia que a gente tem que sempre que ir fazendo. É fazer uma conta proporcional aos anos que te faltam para os 75, para você ter essa ideia de qual é o tempo que você vai ter de financiamento ainda, e com base nisso ir subindo as suas, o valor das suas parcelas, né, dos seus financiamentos. A gente vai ter que ir fazendo essas contas aos pouquinhos, de forma personalizada, porque vai variando de pessoa para pessoa. Giovanni, eu tenho 45 anos, minha esposa tem 50, ou eu tenho 50 anos, mas o meu marido tem 55. Vale a minha idade ou a idade do meu cônjuge? Gente, para quem é casado, vale sempre a idade do mais velho, tá? Então, o tempo de financiamento é sempre baseado no mais velho, tá? Então, você pode ter 45, mas se o seu cônjuge tem 60, você só tem 15 anos de financiamento. Vocês teriam 30, mas você só vai ter 15. A única forma de você ter os 30 anos com você tendo 45 é se você for casado em separação total de bens. Você casado em separação total de bens, você consegue comprar sozinho o imóvel, porque aí o seu cônjuge não tem nenhuma relação com isso. Então usa só a sua idade. Mas aí também vai usar só os seus rendimentos, não vai usar os rendimentos do seu cônjuge. Então tem que ver se vale a pena, né, não usar a idade do cônjuge, porque também não vai poder usar o dinheirinho do cônjuge para fazer essa conta. Então é um problema também, tá legal? Então só fazendo essa segunda observações aqui no vídeo. Agora, sobre um T1. Muita gente me pergunta, Giovanni, T1, como é que é T1 aí e tal? Eu tô indo para aí, não tenho filho, é só eu. É possível? Sim, é possível, existe. T1, eu nem vou fazer separação entre bairros da região sul com o restante da cidade ou mais afastado da cidade, porque T1 é um tipo de imóvel que não tem em todo canto. Entre aspas, tá? Algum hater, alguém daqui de Portugal, pode vir nos comentários, Giovanni, tem um sim, eu moro não tem um a 30 quilômetros de Braga. Claro, gente, existe, tá? Mas a proporção diminui, tá? A grande maioria dos T1s estão nos centros ou próximo das universidades, tá? Então a proporção deles fora dessas duas áreas diminui bastante. Não deixa de existir, mas diminui bastante. Uma segunda curiosidade sobre os T1s. Os preços dos T1s são muito, mas muito similares aos preços de um imóvel de 1/4, de 2/4, tá? Então tem muito T1 que o preço dele é praticamente o mesmo de um imóvel de 2/4, porque as metragens muitas vezes são iguais, são muito próximas. Então você tem um T1 ali de 50 metros e um T2 de 55 metros. Ou você tem um T1 de 80 metros e um T2 de 90 metros. Aqui tem muito imóvel que as metragens são muito grandes, né? Eu aluguei um T1 uma vez que tinha 90 metros quadrados. É um absurdo isso, quase, né? Você pegar num T1 tem 90 metros. Tem imóveis de 3/4 no Brasil que não tem 90 metros quadrados, né? São muito menores do que isso. Então, sim, existe. E como o preço é pelo metro quadrado, acaba que não há tanto disparate entre o preço do imóvel T1 e o preço do imóvel T2. Tá? Então eu não vou aqui entrar numa odisseia aqui falando sobre o preço dos imóveis T1, porque não vai ter tanta variedade não, ele vai ficar muito próximo mesmo, tá? Realmente não é uma diferença assim que vale a pena a gente, pô, consegue mais barato, consegue assim e tal. Não, é muito próximo de verdade, tá? Mas para quem procura imóveis mais baratos ainda, né? Pô, Giovanni, beleza, o T1 então é o mesmo preço, mas todos os imóveis aí estão nessa faixa de preço, é isso mesmo, não tem como fugir disso não. Existe uma opção de eu conseguir pagar menos? Sim, né? Para quem procura imóveis mais baratos ainda, você vai encontrar imóveis na faixa de até 100 mil euros, assim, às vezes até menos de 100 mil euros, que são mais baratos, mas né, não necessariamente significa que são imóveis prontos a habitar, tá legal? São imóveis ali que pode ter que seja necessário fazer alguma coisa. São imóveis que de repente tem algum problema estrutural, tem algum problema na parte elétrica, na parte hidráulica. São imóveis que precisam de uma renovação, um restauro por completo, uma reforma por completo. É um imóvel que já está numa planta muito antiga, que já está ali meio com vários problemas estruturais que você vai ter que aproveitar para arrancar uma parede, fazer um conceito aberto, né, um espaço aberto,
vai ter que mudar toda a instalação. Então, são imóveis sim mais baratos, mas que dificilmente vão estar aptos a você morar nele, tá? Dificilmente eles vão estar prontos para você chegar e morar, ou chegar a comprar e já revender para quem é investidor, né? Ou para alugar. Você vai primeiro ter que gastar ali um valor para reformar, para dar uma mudada ali, trocar algumas coisas, melhorar o acabamento do imóvel. Giovanni, isso é um bom negócio? Dependendo da proporção da obra, sim. Dependendo da proporção da obra, é um bom negócio, tá? Mas vai depender muito do seu próprio perfil também. Uma pessoa que nunca mexeu com obra, que não está acostumado com obra, pode ser algo muito desafiador, principalmente se você está fora de Portugal, porque você vai ter que colocar alguém de sua confiança para mexer nisso. E é difícil achar gente de confiança para fazer. Já é difícil comprar um imóvel à distância, né? Você tem que ter alguém de confiança para te ajudar. Imagina você mexer numa obra depois da compra, né? Você tem que ter alguém de confiança para fazer isso, tá? Agora, os custos. Realmente, se for pôr na ponta do lápis, muitas das vezes o custo compensa demais. Porque você está comprando um imóvel mega barato, você vai ter que fazer uma reforma ali de 20, às vezes 30, talvez 40 mil euros, mas se você comprou o imóvel por 100 mil, você tem um imóvel depois finalizado por 140 mil. E aí você vai poder vender ele a 200 mil, a 180 mil, a 170 mil. Você está ganhando ali depois da reforma quase que o valor da reforma, né? No imóvel que você gastou 40 mil, mas comprou por 100, você tem 140. Isso sem falar os impostos, tá? Falando de uma forma mais simples aqui. Comprou por 100, fez uma reforma de 40, gastou 140, de novo, sem usar os impostos, sem pôr na conta os impostos. Depois você vendeu por 170, você tem 30 mil, menos os impostos na hora da compra. Então ainda assim é um valor interessante, ainda assim são valores que são legais, que são algo interessante para você pensar, porque depois de você renovar o imóvel, você valorizar o imóvel, esse preço vai subir, o preço de venda vai subir. Então são sim situações que vale a pena. O grande X da questão, o tanto de reforma que precisa e quem de confiança você vai pôr para te auxiliar a tomar conta da obra, para acompanhar a obra para você e tudo mais, tá? Esse é o grande X da questão. Em termos de impostos para compra e tudo mais, vou fazer um vídeo específico sobre isso. Eu já tenho no canal um vídeo muito antigo, foi um vídeo de quase que deu 1 hora de vídeo, se eu não me engano, falando detalhadamente, tintim por tintim disso. Mas depois disso, muita coisa já mudou, muito cenário aqui no país já mudou, veio pandemia que facilitou alguns processos, está vindo a guerra. Eu vou fazer um vídeo, um monte de vídeo também curtinho, falando em cada ponto específico. Aí ficam vídeos curtos falando especificamente sobre cada ponto, sobre cada tipo de imposto, tá? Então eu também vou criar esse material para vocês juntarem aí e salvando esses vídeos como algo para vocês darem checklist quando vocês estiverem comprando seu imóvel aqui em Portugal, tá bom? Gente, para quem assistiu até aqui, para quem chegou no final do vídeo, meu muito obrigado. Peço o joinha, quem achou o conteúdo relevante, o conteúdo de boa informação, por favor, deixem o seu joinha. Comenta aqui, fui até o fim, para eu ver quem foi até o final do vídeo. Porque sim, é interessante a gente aqui ver se o vídeo não está maçante demais, se está chato de assistir até o final, se está cansativo. Deixe aqui seus comentários. É muito importante para a gente ajudar, né, outras pessoas com conteúdos cada vez mais relevantes, conteúdos que cada vez ajudam mais as pessoas. E deixe nos seus comentários, deixe no comentário também qual é a próxima cidade que vocês querem que eu falo, porque sim, eu vou falar sobre as 3. Eu já fiz essa promessa lá no passado, mas dessa vez eu vou levar ela à risca. Eu vou falar no mínimo das 13 capitais que a gente atende. Então deixe nos comentários aqui qual cidade você quer ver a gente falando a respeito. Vai ser o maior prazer poder criar esse conteúdo novo. Tá bom? Muito obrigado, compartilha o vídeo, divulga ele e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.